Mateus 18, versículo 15. Seria ideal que você tivesse a sua Bíblia, mas se você não tiver a sua Bíblia, esse santo irmão que está aqui na frente, o irmão Edivaldo, colocará ali para aqueles que não trouxeram Bíblia, tá bom? E é importante que você leia com a gente. Mateus 18, 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Quem já tinha ouvido essa porção da Bíblia? Levanta a mão bem alto, por favor, bem alto. Quase todo mundo ouviu essa passagem da Bíblia, né? Quase todo mundo já ouviu. Tem uma moça ali, uma morena, dos cabelos cacheados ali. Nossa irmã, vocês conhecem ela, né? Ela lembra do que eu vou falar. Estava pensando nisso hoje, irmã Ivanilson. Meu bem, Monte Moriá. Ô Ivanilson, você lembra muito do Monte Moriá? Eu lembro. Monte Moriá era uma congregação que a gente tinha. 2006, eu comecei um trabalho lá no Monte Moriá, é a congregação. E fiquei até 2013 nessa congregação. Quando eu cheguei no Monte Moriá, tinha 8 pessoas congregando. E nós amamos aquele lugar. Nós amamos aquele trabalho ali. Era uma congregação num bairro bem pobre. Eu acho que era o bairro mais extremo da cidade, mais distante, o último bairro da cidade, em toda a extensão da cidade. Irmãos, nós todos os domingos à tarde, eu não sei por que essa ideia veio para nós de ser domingo de tarde, porque domingo de tarde não é muito fácil de fazer isso, mas foi domingo de tarde. A gente saía todo domingo de tarde com a equipe de evangelismo. E a gente descia a montanha, porque a igreja era em cima de uma montanha. É até hoje lá. Nós deixamos um templo construído. Eu acho que hoje ainda é o maior templo do estado do Acre. É o templo que nós deixamos lá, construído. E era um templo de madeira, pequenininho, mas a gente saía toda tarde para evangelizar ali, toda a planície.
E muita gente que a gente evangelizava não vinha para o culto. Tanto que alguns irmãos diziam assim: pastor, não vá nessa casa aí não. Não convide nessa casa aí não, porque esse povo aí nunca vai para a igreja. Mas sempre que a gente ia evangelizar, que aquelas pessoas que a gente evangelizava não vinham para a igreja, Deus mandava pessoas de outros bairros que a gente nunca tinha chamado. Irmãos, Monte Moriá era um negócio incrível. Como que aquela igrejinha, aquela congregaçãozinha de madeira, enchia tanto que a gente ficava com medo de ela cair a gente dentro. Os barrotes dessa altura, irmão, a palafita. Tanto que tinha programações que a Priscila armava a rede do Davi debaixo da igreja, do templo. Era uma alegria. Era uma satisfação de estar reunido. Podia marcar um churrasco às 2h da tarde, no meio do sol quente, que não tinha salão social. Ia todo mundo, ficava na fila do churrasco, tudo queimando, tudo brilhando do sol, os cabelos, o corpo. Que alegria de estar junto, daquele jeito eu nunca vi. E eu me lembro, irmã Joia, de vir irmãos do outro extremo da cidade, que vinham do bairro do Remanso para o bairro Saboeiro, atravessavam toda a cidade, e alguém perguntava assim: você não encontrou igreja não, no caminho por onde você vinha até aqui? Ele dizia assim: encontrei, mas tem uma alegria aqui que é um negócio diferente que eu não sei explicar. Então a gente atravessa a cidade para chegar aqui nessa igreja. Ah, irmãos, que cultos maravilhosos, que momentos de louvor maravilhoso, que vigílias lindas que a gente fazia, com a igreja cheinha de pessoas ali, louvando o Senhor, todo mundo vivendo o primeiro amor, uma congregaçãozinha, num templozinho feinho, de madeira. Dava tanta da gente, que ficava gente sentada nas janelas, e eu com medo do pessoal cair. Parecia a pregação que o irmão Jesus fez aqui ontem, né? O Eutico caiu da janela lá, caiu do terceiro andar quando Paulo estava pregando, falou demais. Mas eu nunca pregava demais, como eu não prego demais, muito. Mas era uma bênção, eu lembrei disso hoje. Porque o nosso tema hoje é igreja. E talvez você tenha vivido essa alegria em algum momento da sua vida. Esse texto que nós lemos está falando que Deus deu autoridade para a igreja. Esse texto que nós lemos está dizendo que Deus assina embaixo os feitos que a igreja realiza em nome de Deus. Esse texto está dizendo que Deus não vai mandar anjos para dar notícias para você acerca daquilo que Deus quer, porque Ele deu esse trabalho para a sua igreja. Porque infelizmente existem muitos profetas do mal, mentirosos, mas existem muitos profetas de Deus que pregam a palavra de Deus. E ser profeta hoje não é adivinhar, não é sonhar e trazer revelações sobrenaturais para a vida de alguém, mas ser profeta hoje, profetizar hoje, é tão somente falar da palavra que está aqui em nossas mãos. Anunciar essa palavra de forma que todos entendam. Assim como Jesus fazia, facilitando para que a palavra entre nos corações, numa linguagem acessível a todos. Esse texto está dizendo que Deus deu poder à igreja, ela tem poder. E eu olho para o versículo 20, quando a palavra diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem está falando isso? É Jesus que está falando isso. Para quem que Jesus está falando isso? Ele está falando isso não só para os apóstolos. Porque se Jesus estivesse falando isso numa reunião com os apóstolos, seria Jesus falando para uma cúpula, apenas para os apóstolos, o que significa que depois da era apostólica isso não estava servindo mais. Entende? Você está comigo, amém? Se Jesus estivesse falando isso aqui apenas para os apóstolos, depois que os apóstolos, no que eles morrem,
isso que Jesus está falando perde o seu sentido, já não existe mais. Jesus não fala isso para os apóstolos, Jesus fala isso para os seus discípulos. Está em Mateus 18, versículo 1, diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos. Jesus está dando uma aula para discípulos, eram os apóstolos, mas os seguidores de Jesus. Então, o que Jesus está falando para nós, ainda hoje, para todo seguidor de Jesus, ele está dizendo: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Então a pergunta que se faz é: Deus não está presente em nossa casa? Deus não está presente quando eu estou sozinho? A Bíblia diz que Deus está em toda parte, que Ele é onipresente. A Bíblia se contradiz? A verdade é que a gente precisa de entendimento. Deus está presente em toda parte, mas na igreja, na reunião dos servos de Deus, das servas de Deus, daqueles que o seguem, servem com fervor, com alegria, com disposição de servi-lo, de segui-lo, a sua presença para nós é mais evidente. Para nós. Para que você possa senti-la. Pastor, eu não entendi. Vou explicar de novo. Deus está em toda parte. Ele está vendo tudo. Como que Ele pode fazer isso? Porque Ele não é você, Ele não sou eu, nós somos fracos, nós não conseguiríamos estar. Às vezes a gente não está nem no lugar que a gente está. Que eu estou aqui, estou pensando, eu não estou aqui. Alguém pergunta, você está aqui? Eu falei, oi, o que era? Eu não estou aqui. Mas Deus está em toda parte porque Ele é poderoso. Ele está em toda parte, diz a palavra, que Ele é onipresente. A sua presença está em toda parte. Mas então por que Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele está presente? Porque Ele está presente no sentido de que você vai sentir a sua presença. Amém por isso? Entenderam isso? Entenderam isso? Porque tem gente que diz sempre assim, mas Deus está em todo lugar. Me chamaram para ir para a igreja, Deus está aqui na minha casa, eu vou ficar aqui mesmo. Deus está na sua casa? Sim, mas aqui a gente sente mais a presença dEle. Isso é bíblico. Isso é a palavra do Senhor que está falando. Vamos pensar numa coisa. Escuta aqui. Quando Jesus se retirava para orar, Ele ia sozinho? Quando Jesus se retirava para orar, Ele levava 3 amigos. Como é que é o nome dos amigos? Me ajuda? Pedro, Tiago. Lembra daquela música? Que o presbítero Fernando canta muito bem? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Lembra? Tem uma parte da música muito engraçada. No dia das crianças eles cantaram, eu caí aqui rindo. Não me lembro não, irmão, senão não vou pregar. É muito engraçada essa musiquinha. Mas vai ajudar você a lembrar. Pedro, Tiago e João. Jesus tinha um negócio com Pedro, Tiago e João. Eram os amigos de oração de Jesus. Jesus não ia orar sozinho. Às vezes Jesus deixava os 3 aqui orando e Jesus se afastava um pouquinho para falar alguns segredinhos que ele tinha com o Pai. Só ele e o Pai. Mas ele precisava dos amigos de oração. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos pensar nos discípulos em Jerusalém após a subida de Jesus. Quando Jesus subiu para o céu, ficaram quantos discípulos em Jerusalém? O Calbi sabe de tudo, irmãos. 120. A igreja era composta de 120 discípulos. Não era muita gente, né? Não era muita gente. Apesar de todos os feitos de Jesus, o que prova e o que mostra que milagre não converte pessoas.
O tanto de milagre que Jesus fez. A multiplicação de pães e peixes para 5.000 pessoas. Mas a igreja tinha 120 membros apenas. Uma prova de que milagre e sinais e prodígios não converte pessoas, e sim o toque do Espírito Santo de Deus. Às vezes sem milagre nenhum, mas o milagre da transformação do coração que não enxergava e hoje enxerga as grandezas do Senhor. A igreja era composta de 120 discípulos e Jesus deu uma ordem. Ele falou assim: vocês não vão sair daqui até que do alto vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo, eu vou mandar um Espírito Santo sobre vocês e ele vai inundar a vida de vocês. Fiquem aqui reunidos, todos juntos. E eles ficaram cantando, orando, louvando. 10 dias depois que Jesus subiu, era a festa de Pentecostes. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quantos discípulos eram? Quantos discípulos eram? 120 discípulos que estavam reunidos. Deus gosta do ajuntamento. Deus gosta de reunião de crente. É da vontade de Deus que você faça culto, que você se reúna com pessoas para orar. Essa conversa de que igreja não tem sentido, porque, igreja, esse negócio de igreja é coisa do Velho Testamento. Pastor, veja bem, porque em nenhum momento do Novo Testamento Jesus manda as pessoas irem para a igreja e tudo mais, e fica inventando. Meu irmão, a igreja daqueles dias de Jesus estava perdida. Estavam vivendo um tipo de coisa que Jesus queria mudar a concepção deles. Então Jesus não iria para a sinagoga e mandar alguém congregar na sinagoga, porque aqueles ensinamentos eram ensinamentos do passado, que eles precisavam aprender ensinamento novo, e o ensinamento novo era Jesus. Ninguém precisava ir para a igreja, porque a igreja estava com eles, a igreja andava no meio deles, a igreja estava no barco com eles, a igreja estava no campo com eles, a igreja estava entre os pescadores, porque a igreja era Cristo. A Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente falando besteira sem saber. E existe um movimento muito forte, inclusive com líderes espirituais que já foram grandes líderes do Brasil, que é o chamado movimento dos desigrejados, de gente que não congrega mais em igreja nenhuma, mas às vezes ficam passeando no Facebook, Instagram, YouTube, procurando alguém falando alguma coisa para ficar olhando. Olha que legal, até me arrepiou, mas não vou para a igreja. Deixa eu ver outra igreja aqui, está bom também. Olha que legal esse louvor. Vamos para outra agora. E tem, olha irmão, tem crente que passeia 4 cultos durante uma transmissão. Ele assiste 4 cultos e diz amém lá no culto da igreja tal, depois diz um aleluia no culto da igreja tal. Sabia? Fica passeando, fica visitando. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma das melhores coisas que Deus deixou na terra foi um negócio chamado igreja. Coisa boa para a nossa vida, que renova a nossa vida. Jesus e orar junto com os discípulos. Jesus ordenou que os 120 irmãos ficassem reunidos no cenáculo, que era uma grande sala, do tamanho dessa aqui ou menor. E tinham 120 irmãos orando até o Espírito Santo descer. Isso foi ordem de Jesus. A palavra do Senhor ainda diz assim: um dia em tua casa vale mais que 1000. O salmista diz: eu prefiro estar lá na porta da casa do meu Deus, porque talvez esteja muito cheio, eu não consiga entrar. Eu prefiro estar à porta, pelo menos na porta, na brechinha, pegando um pouquinho, ouvindo um pouquinho do que está acontecendo lá dentro. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A palavra do Senhor no Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus meu e Rei meu. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
O pardal encontrou casa e a andorinha para si. Eu, quando irei e me verei perante a face do meu Deus, na casa do meu Deus? Que vontade de estar na igreja, que vontade de ir para o culto. Quando eu era menino, a casa onde a gente morava ficava numa montanha, porque a minha cidade natal, vocês conhecem, ela é montanhosa, tem muitas ladeiras. Eu era pequeno e eu lembro de ver a minha mãe chorando, porque meu pai não deixava ela ir para a igreja. A nossa casa ficava no bairro 25 de Agosto, numa parte alta do bairro. Aí tinha uma grande descida e depois uma grande subida. Nessa grande subida, lá em cima, havia a igreja presbiteriana. E a minha mãe, da casa dela, você lembra de uma janela chamada giral? Quem aqui um dia teve um giral? Ô, seu Ed, levanta a mão que eu sei que o senhor teve. Você tem vergonha? Era a pia de antigamente. O senhor teve um giral, irmão? Lavou louça no giral. A minha mãe ficava no giral, porque o giral dava acesso à igreja. E ela escutava de lá os louvores da igreja. E a gente dizia assim: mãe, por que a senhora está chorando? Uma das coisas mais terríveis para mim era escutar a minha mãe chorando, por qualquer motivo fosse. Minha mãe estava chorando. Eu queria ir lá na igreja. Seu pai não deixa. Se eu for, ele bate em mim, bate em vocês. Se fosse eu sozinho, eu fugia e a mãe, vocês vão ficar aqui chorando. E um dia ela disse: eu sei que vou apanhar, mas vamos embora, tudo para a igreja. E foi aquela fila de meninos, a gente encheu um banco grande, maior que esse. Pastor Luciano Breda dizia: a irmã Rosinha, quando vem para a igreja, enche um banco. Todos os filhos, 7 filhos, uma escadinha, sentados no banco. E nós fomos criados na igreja. E nós aprendemos que a igreja é a casa de Deus. E venha Satanás do inferno que seja, quem quer que seja, tentar tirar essa visão de nós. Não vai tirar, porque está enraizado na nossa vida. Nós gostamos de culto. Nós gostamos de igreja. A igreja pode enfraquecer, pode desanimar, por qualquer que seja o motivo. Mas o Senhor renova a sua igreja e levanta, porque a palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja é a ideia de Deus. É uma bênção. O que essa palavra significa? Quando diz 2 ou 3. Você pode estar perguntando: 2 ou 3? 2 ou 3 significa um ajuntamento. Quando há um ajuntamento, segundo Deus, segundo a Bíblia, ali há poder. Todo ajuntamento que envolve a presença do Todo-Poderoso, há poder. Toda reunião entre pessoas, que essas pessoas dão lugar ao Espírito Santo, ali há poder. E esse poder, ele é um poder sobrenatural, que não se explica, mas se sente e se aceita. Tem muita gente que não sente esse poder, e muitas vezes fica dizendo que esse poder não existe porque não sente. Tem muita gente que mente dizendo que está sentindo poder e até desmaia, dá um piripaque para todo mundo ver, para poder dizer: olha, está cheio do poder. E tem muita gente que fala do poder que está no outro e não suporta ver o outro feliz com a presença de Deus e está achando que é mentira. Olha, para que isso? Eu estou me sentindo incomodado com esse irmão. Fica se balançando, te aquieta, irmão. Que a presença de Deus é ordem e decência. Ele nem entendeu o contexto do texto que fala disso, de ordem e decência. Ele nem foi olhar o que está dizendo na Bíblia sobre isso, por que Deus falou isso, ordem e decência.
Quando o Salmo 47 diz: batei palma todos os povos, celebrem a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor é altíssimo e é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Você está entendendo isso? Isso é a Bíblia, o nosso referencial é a Bíblia. Quando há um ajuntamento, há poder de Deus, e o poder é sobrenatural. Quem não sente é porque está com a água rasinha, tem que se aprofundar mais, e vai sentir. Existe uma busca. O Paulo falou isso, ele disse: enchei-vos do Espírito. Nós somos crentes, podemos passar a nossa vida inteira assim, sem entender muitas coisas espirituais, mas o Paulo disse: irmãos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que significa isso? Assim como o vinho muda a pessoa, assim como o vinho dá para a pessoa coragem de ela falar coisa que sem o efeito do vinho ela não falaria, e fazer coisas que sem o efeito do vinho ela não falaria por causa do álcool, assim também o Espírito Santo te dá poder, te dá coragem, te dá ousadia e te dá entendimento para as coisas celestiais. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós temos que entender o ajuntamento. E nesse ajuntamento, quando a gente está reunido, quando há poder, então a gente aproveita para orar. Que coisa boa! Você está reunido, a igreja está reunida, então a gente aproveita para orar. Porque ali, naquele ajuntamento, tem muitas mulheres de oração, tem muitos homens de oração. Talvez se Deus não quis me ouvir a minha oração, mas talvez quando o Bruno orar, Deus vai ouvir. Talvez quando eu estou orando mais o Bruno, Deus não quis ouvir ainda, mas quando a irmã Carla, a irmã, como é que é o nome dessa daqui? Vera, eu digo o nome da Vera todo dia, Jacques, deu um branco. Mas quando a Verinha ora, Deus diz: eu decidi responder. Mas quando nenhum deles está orando, mas a Suzana disse assim: eu vou clamar também com vocês, vamos lá para o joelho. E Deus disse assim: olha que coisa linda, todo mundo de joelho, tão bonitinho orando. E Deus responde. Irmão, o ajuntamento é para você aproveitar para pedir oração, para você orar, você mandar seu nome, dizer assim: ora aí por mim, que eu estou passando um momento difícil na minha vida. Eu creio no poder de Deus no meio da igreja, da congregação. Quando há ajuntamento, há poder, então a gente aproveita para louvar. Porque lá em casa a gente não sabe louvar sozinho às vezes. A gente não sabe nem um tom, não tem um piano, não tem um violão para acompanhar a gente. E às vezes a gente põe um louvor lá na televisão, no aparelho de som para ouvir, para cantar junto. Tem sempre os incomodados dentro de casa. Estou mais gostando, estou mais suportando essa música. Como é que você ouve uma música dessa, bem? O marido fala. E os filhos entram em casa tudo cansado de videogame, de outras coisas, de rede social. E quando ouve a mãe ouvindo louvor, ou o pai diz: está muito chata essa música, troca. Às vezes você não consegue adorar direito, mas na igreja é o lugar que tem o momento próprio do louvor, onde você vai adorar. A gente aproveita para louvar, a gente aproveita para ouvir o que o céu tem a dizer para a igreja, na pregação da palavra. Três coisas sobre o ajuntamento. Primeira coisa, irmãos, o ajuntamento dos fiéis, a reunião dos santos, a igreja é vital para nós. O que é vital? Tem a ver com vida. É uma promessa do próprio Jesus, que estará presente. Por que a presença de Jesus é importante? Jesus é a fonte, irmãos, da paz. Jesus é a fonte do contentamento. Jesus é a fonte do amor, da misericórdia, do perdão. Jesus é o combustível que você precisa para viver nessa terra como um cristão verdadeiro, autêntico. A presença de Cristo, que é mais evidente na igreja, onde há um ajuntamento de todos aqueles que buscam a Deus, estão caminhando para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, que
enfrentam dificuldades e lutas e problemas nesta terra, mas que aqui a gente se fortalece, porque quando eu estou fraco, você me fortalece com a palavra sua. Às vezes no meu abraço, eu comunico mais do que com a minha língua, minhas palavras, com o meu abraço. É por isso que o Senhor, em Mateus 18, ele passa o tempo todo falando de perdão, falando de deixar 99 ovelhas e ir atrás daquela que se perdeu. Ele fala de como tratar os irmãos bem. Então não existe Deus que te abençoa sem que você esteja abençoando o outro. Não existe Deus que está presente na tua vida se você também não está presente na vida do outro. Então Deus, a presença de Deus é revelada de uma forma mais substancial e forte e visível quando a gente está junto. É isso que está falando aqui. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa noite é que o ajuntamento dos fiéis de Jesus, a Jesus, a igreja, é vital para nós, porque a presença de Jesus está ali, e a sua presença é importante. Irmãos, escute aqui. Hoje de tarde eu estava lendo Ezequiel, seu xará. A irmã Laíris acertou em cheio de colocar o nome desse cantor de Ezequiel. Não sei se ele canta bem depois que foi chamado de Ezequiel ou depois a gente vê. Em Ezequiel 47. Ezequiel 47, Ezequiel teve uma visão. Ezequiel, um profeta de Deus. Ele teve uma visão. O que ele viu? Ele viu um rio que saía do templo. O rio não saía de nenhuma casa. O rio saía do templo. E esse rio foi chamado de rio de águas purificadoras. Arrepia a gente todo. Este rio saía do templo, presbítero, e ele vinha para a região do deserto da Judéia. E tudo aquilo que era deserto, onde o rio passava, começava a ficar tudo verdinho, verdinho, verdinho. E começava a nascer árvores lindas e frondosas. Aí esse rio passa pelo deserto da Judéia, ali da Palestina você vê, tem ali Jerusalém, o templo. Aí aqui para a direita aqui tem o deserto da Judéia. E depois do deserto da Judéia, aqui no mapa você vai ver o Mar Morto, que é o mar que é chamado de morto porque ele é tão salgado que não há vida nele. E diz que esse rio, na visão de Ezequiel, que passou pelo deserto da Judéia, chegou no Mar Morto. E quando ele penetra o Mar Morto, tudo que aquilo que estava morto no mar começa a ficar vivo. Os peixes começam a nadar. E quem bebe daquela água é curado. E onde aquela água toca, frutifica, ressuscita, abençoa, regenera, restaura, transborda. Ele ficou estupefato quando teve essa visão. Sabe quem é Jesus? Jesus é o rio. E a gente já cantou aqui. Deixa teu rio passar na minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Quantas vezes nós cantamos essa música aqui? Alguém já sentiu a presença do rio na sua vida? No dia que o rio passou e restaurou você, e reanimou você, e curou você. É o rio que sai do templo da presença de Deus. Então, o ajuntamento dos fiéis a Jesus é vital. Porque ali há um rio de águas purificadoras, a presença do Cristo. Na igreja, a restauração. Na igreja, a vida em abundância. E aí você vai para o Apocalipse, no capítulo 22. Não é mais Ezequiel que está falando agora, é João. O João recebe uma visão. E quando João recebe a visão, ele recebe a visão de um rio puro da água vida. Chamado rio da água da vida.
E ele diz que todos aqueles que foram purificados no sangue do Cordeiro foi dado, em Apocalipse 22, versículos 7 e 14, diz, foi dado beber desse rio. E quando beberam desse rio, nunca mais tiveram sede. E o rio dava vida. Isso. E nunca mais tinha sede aquele que bebia do rio. Ezequiel fala do rio. João fala do rio. O rio é Jesus, que saía do templo, que saía da igreja. Deus está presente na igreja. E a igreja é a boca de Deus nesse mundo. Eu preciso da igreja. Você precisa de igreja. Você não consegue seguir sem a igreja. Você precisa, meu irmão. Você precisa vir para a igreja. Sem a igreja você vai ficar fraco. Você vai estar no meio dos lobos. Fora do arraial você é mais fraco. Aqui às vezes fede. Como na arca de Noé. Aqueles animais ali durante tantos dias. Centenas de dias ali dentro daquela arca. Tudo fedorento. Fedido. Mas ninguém queria sair da arca. Porque lá fora estava a morte. É como a igreja. Tem gente doente. Não é perfeita. Alguém disse, a igreja não é um depósito de santos. A igreja é um hospital. Tem gente doente. Tem gente precisando. Mas é aqui que eu quero estar. Amém, irmãos? Segunda coisa. A igreja, o ajuntamento dos fiéis a Jesus é um meio de graça. É um meio de receber bênçãos. Por quê, pastor? Porque estamos no lugar santo, irmãos. Porque aqui aprendemos a receita para a vida feliz. Será, pastor? Sim, meu irmão, minha irmã. Aqui a gente aprende muita coisa. Na igreja, a gente aprende muita coisa. Na igreja, a gente ajuda o outro a caminhar, servindo a Jesus. Jesus fala aqui, quando o irmão pecar, vai lá com ele, conversa com ele, só você e ele, para ninguém saber, para não expor o irmão. Você leu comigo, não foi? Depois, se ele não atendeu a você, chama uma outra pessoa, uma testemunha ou duas, para junto com ele você dizer assim, ó, estou chamando outra pessoa para te dizer, irmão, que você está errado. Eu te amo tanto, irmão. Não vim aqui com olhar e nem palavra de acusação. Eu vim aqui para te salvar do abismo que você vai cair daqui a pouco, irmão. Presta atenção, irmão, acorda, irmão. Ei, irmão, tá dormindo, irmão. Vai cair no precipício, irmão. Tá em pecado, tá fazendo tudo errado, irmão. Eu te amo, irmão. Sai dessa. Aí o irmão mesmo assim não ouviu. Aí o Senhor Jesus que fala. Não é ninguém que está falando, senão Jesus. Jesus que fala, Mateus 18, versículo 15 em diante. Jesus que fala. Aí Jesus disse, se ele não atender também, nem os irmãos, nem a você, leva para as autoridades da igreja. Igreja! Jesus fala, igreja! E aí vai ser afastado do arraial. Não é isso que ele quer? Vai ser afastado do arraial. Vai ser disciplinado, vai ser afastado. Mas depois é meu, ele volta, ela volta. É ovelha minha. Igreja tem autoridade de Deus na terra. Então igreja é um meio de graça de receber as bênçãos de Deus, irmão. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele fala assim no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus onde mais se ouve é na igreja. Porque aqui na igreja eu estou protegido e guardado no meio dos meus irmãos. Por que a igreja é um meio de receber bênçãos? Porque aqui a gente se ajuda. Por que a igreja é o meio de receber bênçãos? Porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. No Salmo 133 diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando os irmãos estão vivendo unidos,
E esse unir aqui tem a ver com o partir do pão, tem a ver com o comer juntos, tem a ver com a vida comum. Que a gente se vê, que a gente é uma família, que a gente discorda de várias coisas, mas nós estamos unidos pelo nome de Jesus, o sangue de Jesus. E aí o texto diz, no Salmo 133, se você quiser olhar, lá no final diz assim, que quando há esse ajuntamento dos irmãos e há unidade desses irmãos, ali naquele meio o Senhor ordena a sua bênção. E o Senhor ordena a vida para sempre. Igreja. Então você nunca deixa alguém falar para você que igreja é papo furado, que igreja é coisa do passado. Você nunca deixe sem contrariar, irmão, com carinho. Com carinho, com amor. Diga, amigo, deixa eu falar um pouco. Fala aí. Aí ele fala tudo, deixa ele acabar com a igreja, deixa. Ele vai acabar com a igreja. Vai falar, isso é coisa de pastor, rapaz. Para pedir oferta. Isso é coisa, e já relaciona, isso é coisa de dízimo. Irmão, é verdade que eu estava cortando o cabelo e eu nunca vi que no salão de homem também fala-se muito mal dos outros. Sabia disso? A fofoca doida no salão de homem. E eu estava lá no meio da fofoca, eu ouvindo. Ouvindo. Eles falando lá. Teve a hora que eu me meti. Falando. Eu lá sentado, esperando a minha vez. Eu disse, posso falar uma coisa? Pode falar. Pode falar? Eu disse, se tiver um médico falso por aí, falsidade ideológica, vão prender ele. Tem vários que foram presos no Brasil, não foram já? Estavam atendendo, clinicando sem ser médico. Não foi? Porque é uma profissão regulamentada. Já pensou um engenheiro assinando uma obra sem ter o curso de engenharia? Um arquiteto? Um advogado? Vai ficar preso ali mesmo no tribunal. Cadê o seu OAB, o seu registro? Falsidade ideológica. Aí eu falei assim, tá vendo? Pastor não é profissão. Por isso que tem muita gente canalha, que nunca foi chamado por Deus, que nunca estudou, que nunca fez uma faculdade, que nunca fez um seminário, que não entende de doutrina, que nunca nem estudou direito, que se auto-intitulou pastor. E essa classe de pessoas é que tem ferido as verdadeiras igrejas e pastores sérios que existem ainda. Existem muitas pilantragens, mas existe igreja séria. E nós louvamos ao Senhor, porque nós fazemos parte das igrejas sérias. E se um dia a presbiteriana sair do meio das igrejas sérias, nós somos responsáveis diante de Deus de procurarmos uma igreja séria para seguirmos. Porque a nossa igreja tem nome só para ter um referencial de sabermos onde que ela reside, o seu local. E defendemos dogmas e doutrinas de Deus, mas a nossa igreja é a igreja de Jesus. Bíblica. Amém, irmãos? Irmãos, então, entenda isso. A igreja, ela é importante. Porque aqui não estamos lá no mundo. Se a gente está aqui, a gente não está lá no mundo, disposto nas mãos do diabo, com a mente vazia, como um animal, sem freio, sem cabrestos, fazendo tudo que vem na mente. Quando a gente está na igreja, a gente está guardado. Quando a gente manda o filho da gente para a igreja, ele está guardado em Deus, está cuidado, está louvando, está aprendendo. Ontem aqui, esse lugar estava cheio de jovens e adolescentes. Mais de 30 irmãos lá do Quinari, uns 10 lá de universitário, uma outra porção daqui. Encheram esse lugar, fizemos culto de tarde, fomos lá para o campo, foi a coisa mais linda. Um monte de meninos reunidos, brincando, louvando, jogando.
Cuidado, menino. Olha aí. Os nossos jovens ganharam até esse troféu. Tá vendo? Vai ficar no gabinete pastoral. Viu? Amém? Ontem, eu vi uma coisa bonita acontecendo aqui. Vários pais vieram com seus filhos. Eu estou sabendo de várias histórias que o filho não queria vir. A mãe disse: te arruma que eu vou contigo. Isso é lindo. Às vezes você investe no seu filho a melhor faculdade. Às vezes você investe no seu filho a melhor profissão, que está mais dando dinheiro e ostentação. E você não está preocupado em dar. Obrigado, meu irmão. Não há pecado nenhum em você querer o seu filho, a sua filha, numa profissão boa, para ele ter condições para viver uma vida tranquila na terra. Isso é bonito demais, isso é bom. Um pai que se preocupa com isso, uma mãe que se preocupa com isso, é louvável, é lindo, mas você não pode se esquecer da cruz de Jesus. Não pode. Não pode. Então a gente precisa, irmãos, dar para os nossos filhos o melhor desta terra, mas nós podemos nos lembrar que os nossos filhos precisam de Deus. Nós não vamos estar nessa terra para sempre. Nós temos que dar Deus aos nossos filhos. Amanhã ou depois você vai estar chorando, ligando para o pastor, dizendo: pastor, salva o meu filho, pastor, me ajuda, pastor. Amanhã ou depois você vai ter grande dor de cabeça. Que não existe vida feliz e completa sem a presença de Jesus, meus irmãos. Leve seu filho para a igreja, chame sua família para a igreja, leve seu pai para a igreja, sua mãe para a igreja, reúna a família inteira. Deus te dá a semana toda para você trabalhar, meu irmão. Para você cuidar das coisas da família, para você ganhar dinheiro. Deus nos permite realizar sonhos nessa terra. A gente casa, se dá em casamento, tem filho, tem neto, compra casa, chácara, carro, viaja, férias, mar, litoral. Mas nós precisamos, irmãos, tirar o tempo para as coisas de Deus. Igreja, eu preciso ter tempo para Deus, eu preciso buscar Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas de que tendes necessidade vos serão acrescentadas. Acorde, meu irmão, para essa verdade. Abra os seus olhos, chega desse negócio de a gente deixar para depois. Vamos resolver a nossa vida. Pastor, eu não sou batizado não, pastor. Coloque meu nome aí na classe que vai ter batismo. Esse ano vai ter batismo. Pastor, eu quero trabalhar na igreja, pastor. Eu vejo que se eu vir e ficar aqui só sentado, eu não vou crescer na fé. Tá bom, meu irmão. Tem muito trabalho aqui. Tem muito trabalho aqui para a gente fazer na obra do Senhor. Igreja. Quem está aqui está com a mente legal. Quem está lá fora está com a mente vazia. Ah, pastor, eu não sou crente, não sou da igreja, de igreja nenhuma, mas eu sou melhor do que muitos crentes. Tem gente que fala isso mesmo. Mas tem gente que um dia vai aprender que esse pensamento está errado. Um dia na vida, essa pessoa vai cair em si. E talvez vai se arrepender pelo tempo que perdeu.
que a presença de Deus é bênção. E não há lugar melhor para sentir a presença de Deus do que na sua casa. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o ajuntamento é fortalecedor. Em primeiro lugar, nós falamos que o ajuntamento é vital para a nossa vida, por causa da presença de Jesus, que é um rio de águas purificadoras. Depois nós falamos que esse ajuntamento dos crentes, dos fiéis a Jesus, é um meio de graça de receber muitas bênçãos, e você recebe mesmo muitas bênçãos. Em último lugar, nós aprendemos que esse ajuntamento daqueles que são fiéis a Jesus é algo fortalecedor. Por quê? Porque aqui eu ouço os testemunhos de vitória do outro. Porque nem sempre eu consigo orar sozinho, e a prática devocional, ela também é uma prática motivacional. Opa, não entendi isso direito, vou explicar. A prática devocional, que é orar, que é louvar, que é ler a palavra, ela é motivacional. Quando você vê um servo de Deus, uma serva de Deus orando com todo o coração, o sentimento por Deus, você sente vontade de orar também. Quando você vê alguém louvando de todo o coração, aquela pessoa louvando inunda a tua vida. Pastor, onde é que está escrito? Se lembre de Davi, irmão. Se lembre de Davi, irmão. Você lembra que Davi tinha um espírito mau que atormentava. Tinha um espírito que atormentava Saul, o rei Saul. E Davi tocava um instrumento chamado harpa. Ele tangia, chama-se tanger a harpa. Ele tocava aquela harpa. Ele tocava um corinho, um louvor da igreja. Ele tocava assim como a gente toca no piano, as notas ali, nota por nota. E quando ele começava a tocar, o poder de Deus vinha sobre ele, naquele lugar onde Saul estava, e o espírito que estava atormentando Saul se retirava. Por várias vezes, o Saul chamava Davi para tocar a harpa perto dele. Vem, meu filho, vem cá, toque essa harpa, que meu coração está muito aflito, minha cabeça está, estou para ficar doido, estou aperreado, toque essa harpa. E o Davi começava a tocar, e ele começava a sentir paz. As nossas práticas devocionais são também práticas motivacionais. Quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente lê a palavra, a gente está motivando outras pessoas a fazê-lo. Orar, louvar, ler a palavra. Tem gente que só lê na igreja. Só lê na igreja. Por isso que é importante estar na igreja. Irmãos, tudo nasce. Muita dificuldade que a gente encontra para entender isso nasce do fato de que muita gente está reunida, mas não é em nome de Jesus. Eu quero encerrar com esse pensamento. Muitas vezes, a dificuldade para a gente compreender que a igreja é a casa de Deus, é a habitação de Deus, que a igreja é um lugar de bênção, que a igreja é um lugar da presença poderosa de Jesus. A dificuldade para entender isso muitas vezes é porque isso nasce do fato de que muita gente está reunida, mas não é em nome de Jesus. Muitas vezes você não sente a presença de Deus aqui porque você não veio para encontrar com Deus. Não veio. Você veio para encontrar um amigo. Você veio para mostrar o vestido. Você veio porque foi cobrado por alguém. Você veio, tem gente que vai porque o marido cobra. Tem mulher que vai para a igreja porque se não for, quem sabe o marido vai se perder. Aqui não tem ninguém assim, eu tenho certeza. Tem marido que leva a mulher para a igreja com medo de ela ir para o mundo e deixar ele. Então a igreja é só um meio que ele usa a igreja.
para segurar a mulher, o casamento. Tem pai que perdeu o filho e quer levá-lo para a igreja. Só por isso. Mas você precisa ter na igreja uma busca por encontrar Jesus. Porque a Bíblia fala que certa vez Jesus estava perdido no templo. Muita gente veio para encontrar Jesus, mas muitas vezes Jesus está perdido aqui dentro. Porque a gente veio para outra coisa, que não foi adorar a Jesus. Então, meu irmão, quando você for para a igreja, quando você vir para a igreja, quando você entrar na igreja, você entra com esse propósito de buscar ao Senhor. Agora eu não vim para uma festa de homens. Agora eu não entrei nessa porta para eu participar de uma reunião de pais e mestres da escola. Agora eu entrei por essa porta, eu não vim para participar de um clube social. Agora eu entrei por essa porta e agora é um momento celestial, sobrenatural na minha vida. Eu quero conexão com o céu. Em todo louvor que for cantado, em toda oração que for feita, em todo texto bíblico que for lido, eu quero conexão com o céu. Essa reunião é uma reunião celestial, espiritual. Passe a gostar da igreja. Passe a querer. A igreja é uma família. A igreja não é esse templo, irmãos. A igreja é a família que está reunida. De todo o meu coração, eu me dispus nas mãos do Senhor para trazer essa palavra para você. Guarda no coração essa palavra. Deus te abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje, nós tivemos uma grande dificuldade. Nós tivemos a mais cara aparelhagem de som nossa quebrada, queimada. E nós ficamos pensando, como que a gente ia fazer o louvor hoje? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus, Ele impressiona a gente. Porque hoje foi o melhor momento de louvor que essa igreja teve esse ano. Com a mesa de som velhinha, quebradinha. Deus usou as mãos do Ezequiel para regular essa mesa de som, e o som está melhor do que a outra mesa digital. Vamos ficar nessa mesmo agora, irmão. Deus surpreende a gente. Deus é o Senhor da igreja. É Deus quem faz a obra. É Deus que levanta as pessoas da obra. É Deus que fecha a porta, mas abre outra. É Deus, meu irmão. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor do culto. Deus é o Senhor da nossa vida. A gente não entende às vezes as coisas que Deus quer fazer. Às vezes a gente depende de um objeto e Deus disse, dependa de mim. Coloque sua vida em oração nesse momento, sua família. Se disponha nas mãos do Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui.